Eterno Deus e Pai, aqui estamos reunidos mais uma vez como igreja, e isso é graças ao Teu cuidado e à Tua divina providência. Muitos irmãos ainda não estão conosco, talvez estejam a caminho, Senhor, e pedimos que o Senhor os traga em segurança. Peço que o Senhor já esteja perdoando os nossos pecados, pois no dia do Senhor, Deus, atrasos, essas coisas sabemos que não é condizente, Deus, com o zelo, com o amor que o Senhor tem para conosco. E a nossa retributiva deveria ser andar, Deus, em gratidão. Que o Senhor, Pai de amor, receba aqui hoje o nosso culto, que o Senhor nos ajude na escola bíblica dominical e que haja, Deus, clareza em tudo que será dito. Isso eu peço para mim, Deus. Que o Senhor me ajude, que o Senhor com Teu Santo Espírito me conduza, Senhor, e que os irmãos cresçam no conhecimento, Deus, das Escrituras. Estamos estudando a confissão de fé, um documento, Deus, também dentro dos seus decretos que foi feito e que tanto nos auxilia hoje, nos trazendo para as Sagradas Escrituras para uma correta compreensão. Que o Senhor ajude a sua igreja, edifique ela, Deus, neste conhecimento. Esteja conosco, Pai. É o que te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus nos ajude, né? Vamos então começar mais um capítulo aqui da nossa confissão de fé. Então pegue sua confissão de fé aí, seu material de anotação, abra no capítulo 15, tá, da sua confissão, que vai falar sobre arrependimento, tá? Abram aí. Essa já será a prova 18, tá, irmãos? Então já alcançamos aí a marca de 50% da nossa confissão já estudada. Tá? Então já estamos aí na metade do caminho. Tem muita coisa pela frente, mas eu falo metade porque eu considero 35, tá? Porque nós tivemos 3 capítulos adicionais, que era a introdução e a história da nossa confissão, né? Se os irmãos se lembrarem, vão se recordar aí desses 3 capítulos a mais. Então, totalizando 35. Estamos agora na 18ª, porém o capítulo ainda é o 15º, e vamos falar sobre arrependimento. O arrependimento para a vida e salvação. Pergunta aos irmãos, para salvação, é necessário arrependimento? Sim? Certeza? Para salvação. Deus elege conforme o arrependimento? Não. O que Ele entrega? Somos justificados pelo arrependimento? Então falta os irmãos colocarem cada coisa no seu lugar. Faz parte do conjunto? Eu entendo a resposta dos irmãos. Sim, faz parte. Porém, para a salvação, Deus não coloca o arrependimento como circunstância ou como critério para a salvação, tá? E vocês vão entender isso ao longo do caminho. Introdução ao capítulo. Neste capítulo vamos considerar o que realmente é arrependimento. Arrependimento é um dom? Só nos arrependemos quando nos tornamos cristãos? O arrependimento sempre acompanha a fé? O arrependimento é necessário para a salvação? Essa é a pergunta que eu já lancei para os irmãos. Definindo o que é arrependimento, Wayne Grudem diz que o arrependimento é uma tristeza sincera pelo pecado, uma renúncia a ele, um compromisso sincero de abandoná-lo e caminhar em obediência a Cristo. Isso é arrependimento. Assim, o arrependimento não é apenas uma tristeza por nossos pecados contra Deus. Não basta apenas lamentarmos sobre o que fazemos, mas o compromisso de abandonar nossos pecados e ativamente obedecer a Cristo, nosso Senhor. Este capítulo é praticamente idêntico ao da Declaração de Savoy, porém diferente em comparação da Confissão de Westminster. Se você pegar aquele comparativo tabular, está lá no primeiro módulo do Google Class, eu coloquei lá, comparativo tabular, você vai comparar em tabelas a Confissão de Westminster, a Declaração de Savoy e a nossa Confissão de Fé. Vocês vão ver o que foi alterado nos textos.
Você vai ver o que mudou de uma declaração para outra. Então, em comparação, a de Savoy é idêntica à nossa, que seria a nossa mãe, né? A Westminster seria a nossa avó. Então, o arrependimento vai ter algumas diferenças para o Westminster, mas esse capítulo vai tratar especificamente sobre arrependimento e vamos conseguir responder essas perguntas, tá bom? Do início aqui. Explicar um pouco sobre esse capítulo, né? O título dele que foi dado, porque pode soar estranho o título. Por que esse capítulo não se intitula sobre o arrependimento salvífico? Como nós vimos no capítulo anterior, sobre a fé salvífica. Por que eles não continuaram na mesma lógica? Como o capítulo 14, que é intitulado sobre a fé salvífica. Embora a expressão arrependimento salvífico ocorra no parágrafo 3, ela não é utilizada na Confissão de Westminster, nem no título desse capítulo na Confissão de Londres. A razão para tal é significativa. O arrependimento não é necessário para a salvação da mesma forma que a fé. Primeira coisa que você tem que entender. Tá? O arrependimento é necessário para que tenhamos a vida eterna, mas ele não possui a mesma relação com a salvação que a fé, né? Ou pela fé. Berkhof indica isso quando chama o arrependimento de uma condição negativa da salvação. Mais para frente eu vou colocar os textos de Berkhof. Uma ilustração grosseira disso, então ele vai ilustrar aqui para que possamos entender, seria comparar a fé com comer o pão da vida. Então fé, comer o pão da vida, enquanto o arrependimento seria o ato de vomitar os nossos pecados. Uma ação negativa, tá? O arrependimento esvazia o estômago espiritual do pecado e de si mesmo e da fome do pão da vida. E se você pensar quando que Deus te salvou, você era o pior dos pecadores. Existia um pingo de arrependimento na sua vida, ou tinha? Quando ele foi lá e entregou a fé para você. Aí, posteriormente, veio o arrependimento para os pecados. Vocês vão entender isso também no Hora dos Saludes. Bom, que eu vou passar aqui para os irmãos hoje. Texto do primeiro parágrafo. Aí você pode comparar aí com a sua confissão. Bom? O texto do primeiro parágrafo vai falar o seguinte. Aqueles eleitos que são convertidos em anos maduros, tendo vivido algum tempo em estado natural, e por isso servido a diversas concupiscências e prazeres, Deus, em seu chamado eficaz, concede-lhes o arrependimento para a vida. Tá? Então, atenção aqui com algumas palavrinhas-chave, né? Conceder. O que significa conceder? Então, isso já responde algumas perguntas. Se o arrependimento vem do homem, né? E até mesmo os chamamentos no Evangelho. Cristo, no capítulo 4 de Mateus, fala, né? Quando ele saiu do deserto, ele saiu pregando o quê? Arrependei-vos. Peraí, como que eu posso me arrepender se não é algo inerente do homem? Então os irmãos precisam começar a formatar essas coisas na cabeça. Pedro também, em Pentecoste, no capítulo 2 de Atos, ele fala para aqueles homens, para aquelas pessoas se arrependerem. Como que eles têm essa capacidade? Mas Pedro está lançando um chamamento. Deus está lançando a palavra de Deus, falando que é necessário arrependimento para a vida, assim como Cristo. Porém, olha o que diz aqui, servido a diversas concupiscências e prazeres, Deus, em seu chamado eficaz, concede-lhes o arrependimento para a vida. Tá? Então vamos entender melhor esse primeiro parágrafo. A confissão fala sobre pessoas convertidas em anos maduros. E se você for olhar um pouco para a lógica da construção dos parágrafos, você vai perceber que aonde vai abordar realmente o que é arrependimento está lá no parágrafo 3. Eu, se fosse escrever a confissão, eu colocaria esse parágrafo em primeiro. Primeiro eu abordaria o que é o arrependimento para depois falar das aplicações. Aqui ele já fala sobre a aplicação do arrependimento. Porém, seguindo esse entendimento, vamos entender por que eles colocaram desta forma.
A confissão começa notando que alguns dos eleitos, são convertidos em anos maduros. Eu fui lá para os meus 20 anos, né? Cada um aqui teve a sua idade aí de conversão. Isso significa que eles viveram em algum momento no estado da natureza e nela serviram aos mergulhadores da luxúria e prazeres. Um tempo da nossa vida nós vivemos assim. Por exemplo, Saulo, lá em Atos 9, o carcereiro filipense, em Atos 16, Zaqueu, por exemplo, quanto tempo ele viveu sem o arrependimento? Lucas 19. A natureza de seu arrependimento pode ser diferente daqueles que não tiveram tanto tempo para viver no estado da natureza e do pecado. Em outras palavras, nem todo mundo tem que ter uma conversão radical ou arrependimento. Mas todos se arrependem de seus pecados e se voltam para Deus. Como que constatamos, irmãos, frutos de arrependimento numa pessoa? Como? Como que você olha para uma pessoa e fala, está arrependido? Vamos batizar ela. Como? O que é necessário? Mudança. Então, por exemplo, o ladrão na cruz. Nós vimos uma confissão, mas não necessariamente fruto de arrependimento. Concorda comigo? Não teve tempo hábil para constatar nele o fruto do arrependimento. A conversão realmente para Deus. Se ele, a partir dali, realmente iria abandonar todos os seus atos. Mas pela declaração de Cristo, nós cravamos, com 100% de certeza, que ele foi um homem salvo. Mas isso para que os irmãos comecem a perceber que o arrependimento é um ato de efeito na vida do indivíduo. Onde ele vai começar, como foi ilustrado, a vomitar tudo aquilo que está no seu estômago, as coisas ruins. É onde ele vai começar a ser transformado. E esse arrependimento, ele vem constantemente nas nossas vidas. Tá? Então não confunda um ato de salvação de Deus com o arrependimento. Tá? Mas vamos prosseguir que conforme for passando aqui, os irmãos vão tendo mais clareza. A natureza de seu arrependimento pode ser diferente daqueles que não tiveram tanto tempo para viver no estado da natureza e do pecado. Em outras palavras, nem todo mundo tem uma conversão radical ou arrependimento. Mas todos se arrependem de seus pecados e se voltam para Deus. Um eleito sempre vai ser arrependido. Tá? É Deus quem lhes dá arrependimento à vida. Arrependimento, como a fé, é um dom de Deus. E obra do Espírito Santo nos corações dos eleitos. Neste parágrafo, a confissão está falando sobre o arrependimento daqueles que viveram vidas manifestamente, perversas. Então, quando ele diz convertidos em anos maduros, a confissão tem por intenção falar sobre aqueles que viveram um período de vida onde eles seguiam a presente ordem deste mundo, viviam conforme suas concupiscências, porém eles foram transformados. O primeiro parágrafo foca nisso, nessas pessoas. E nós sabemos que, por sermos batistas, o arrependimento é uma doutrina-chave para nós. Por quê, irmãos? Quais são os distintivos batistas? Vocês fizeram prova. Hã? Quais são os nossos distintivos? O que nos diferencia dos pedobatistas? Nós somos credobatistas. Entra isso aqui? Por quê? E aí, irmãos? Vocês são batistas? Sim ou não? Sim. E aí? Por que o arrependimento é importante estar na nossa confissão? Tratar sobre isso? Só para aqueles que vão batizar? Não. Mas também para nos diferenciar. Nós vamos observar que isso aqui é parte inerente da fé. Tá?
Então, para que nós possamos, o Gessé falou sobre membresia, trazer alguém para ser membro da igreja, seja através do batismo, ou seja até mesmo através de transferência de outras igrejas, nós temos que constatar isso aqui. Tá? Arrependimento. Dr. Waldron vai dizer o seguinte, quem não conhece, está ali a foto dele. Vimos ele lá em Francisco Morato, né? Baixinho, cara de bravo, né? Vai que vai, né? As palavras do Dr. Waldron aqui são especialmente úteis. A confissão faz essa distinção por um desejo de distinguir o arrependimento como uma experiência de crise do arrependimento como uma graça comum. Tá? Todos os crentes são marcados pela graça comum, mas nem todos os crentes saberão ou precisarão saber o arrependimento como uma experiência de crise. E essa experiência de crise é aquelas conversões radicais. Nem sempre. Nem sempre, irmãos. Esse processo de arrependimento, ele é totalmente inerente à soberania de Deus. E se a gente fizer comparativos com a experiência de conversão entre grandes homens da fé e o nosso, a gente fala, não, então eu sou convertido. E outra coisa que eu acrescentaria aqui, por que a confissão vê como importante listar o que é arrependimento? Porque estamos saindo de um presbiteriano, né, saindo de um sistema presbiteriano, pedobatista, e partindo para um sistema credobatista. Será que é necessário listar isso? Além de, naquele tempo, amados, a igreja de Roma também era uma potência. E como eles enxergam o arrependimento também é um ponto muito importante para que nós possamos entender por que a nossa confissão já começa listando, falando sobre a aplicabilidade do arrependimento. Vocês vão entender isso. O que a conversão não está, a nossa confissão não está dizendo. O parágrafo não está dizendo que apenas aqueles que estão em anos mais tenros e são manifestamente perversos já são indivíduos penitentes. Porque você pode ir pela lógica, né? Se a confissão só fala sobre aqueles que foram convertidos em anos maduros, então qual que é o inverso? A tenra idade. Então a tenra idade a pessoa já é então arrependida. Não está falando isso, tá? Mas o ponto é, se essas pessoas são chamadas por Deus, qualquer um e todos devem se arrepender e reconhecer a Deus. Como o Dr. Waldron também observa, este parágrafo é escrito contra aqueles que diriam que somente se você tiver uma experiência dramática de arrependimento, você estará salvo. E o que a confissão está dizendo não é isso. Tá? Não há dúvida de que o carcereiro filipense Paulo tiveram uma experiência dramática. Mas inúmeros milhões não tiveram uma experiência dramática. Mas se arrependeram, foram salvos e caminharam desde então em uma vida caracterizada pelo arrependimento do pecado. Por exemplo, eu gosto de usar a vida do meu cunhado, Victor, né, como exemplo. Ele sempre foi criado na igreja. Por mais que fosse uma igreja herege, era uma igreja. Então, querendo ou não, civilmente, analisando a parte civil dele como cidadão, ele era um camarada muito reto na sua conduta. Fazia mal para ninguém, é o que o pessoal fala aí, né? Não mata, né? Não rouba. Então, se comparar a experiência de conversão dele com a minha, por exemplo, alguns vão falar que só eu sou convertido, ele não. Estão entendendo? Por quê? Porque antes eu era um beberrão, né? Um adúltero, só ia para prostíbulo, coisa que o meu cunhado nunca fez na vida. Então a minha experiência foi radical, a dele não. Então o que a confissão está se preocupando é que, querendo ou não, todas as pessoas que são chamadas eficazmente por Deus, elas são pessoas penitentes. Elas têm um arrependimento em suas vidas, tá? E você observa que a confissão, ela conectou a questão do arrependimento com eleição. Vamos
voltar lá no parágrafo. Aqueles, eleição, que são convertidos em anos maduros, tendo vivido algum tempo em estado natural, e por isso servido a concupiscência e prazeres, Deus em seu chamado eficaz. Então, linkou, amados, o arrependimento com eleição e chamado eficaz. Quando Deus nos chama, Ele não só nos dá a fé, mas também concede arrependimento que acompanha essa fé. Tá? Porém, são coisas distintas. Fé é a mesma coisa que arrependimento? Não é. Tá? Isso acontece na conversão, quando Deus nos transfere do reino das trevas para o reino de Cristo. O entendimento reformado segue o Ordo Salutis. Já até dei spoiler aqui, tá aqui, que eu vou já falar com vocês. Tá? É importante notar que aqui estamos falando de uma ordem lógica da salvação e não como experimentamos a salvação. Tá? O Ordo Salutis, listado naquele gráficozinho ali, naquele desenho, ele é uma ordem lógica, mas não significa que a sua experiência esteja seguindo ou seguiu somente aquilo, tá bom? Mas é uma ordem lógica. Então, quando falamos do Ordo Salutis, não queremos dizer a ordem no tempo, mas logicamente. Tá? Eu não estou falando que, primeiro é a eleição, depois é o chamado. Eu não estou falando que o tempo é exatamente esse. Eu estou falando que a linha de salvação lógica é essa. Tá? Isso tem a ver com mais causalidade e qual depende do outro. Tá? Por isso que é degraus ali, né? É degraus ou degraus? Degraus, né? Degraus. O arrependimento está na fase 4. Arrependimento e fé juntos constituem conversão e descrevem em que a conversão consiste. Não haveria uma conversão se não houvesse regeneração. Não haveria regeneração se não houvesse chamado eficaz. Não haveria nenhum chamado eficaz se não houvesse eleição soberana no passado da eternidade. Tá? Então essa é a lógica do Ordo Salutis. Olha lá. Eleição. Então quando Deus elege na eternidade, certamente na linha do tempo ele chamará. Então chamado eficaz. Com o chamado eficaz vem a regeneração. Deus então transforma o coração daquele indivíduo. É arrependimento aqui que estamos falando? Regeneração é arrependimento? Aqui está o arrependimento. Conversão, tá? No quarto degrau. E depois justificação, adoção, santificação, perseverança ao longo desse caminho até o tão esperado dia da glorificação. Esse é o Ordo Salutis. O pensamento reformado segue esta lógica para a salvação, tá? Do indivíduo. Ordo Salutis vem do latim, ordem da salvação. Bom? Arrependimento como dom. Vocês perceberam que a palavra colocada no parágrafo é Deus concedeu-lhes arrependimento? Então, se é Deus quem concede, isso vem do homem? Não vem do homem, tá? Qual é o erro refutado quando se afirma que arrependimento é uma graça evangélica? Então, o que nós refutamos quando nós afirmamos que o arrependimento é um dom, é uma graça? Bergoglio observa, os luteranos costumavam ressaltar que o arrependimento é operado pela lei e a fé pelo evangelho. O arrependimento, de acordo com a confissão, não é um temor natural produzido pela lei sobre a natureza humana caída. Ele é um dom e uma demanda da graça evangélica. Então, assim como a fé é dom de Deus, o arrependimento acompanha a mesma característica, tá? Como dom, tá bom? Alguns textos aqui, para que você entenda que arrependimento é dom de Deus. 2 Timóteo 2,25, presta atenção. Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem,
na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, tá? Levando-os ao conhecimento da verdade. Tá aí. Arrependimento é concedido. Atos 20 e 21. Registro de Lucas. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor. Se fosse uma coisa só, fé e arrependimento, estaria aqui o E? Não estaria. Então se trata de duas coisas diferentes: arrependimento e fé. Porém, para a salvação é necessário os dois. Tá? Salvação que eu digo, né, no complemento da graça. Tá bom? Atos 11, 18. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Atos 11, verso 18. Tá? Os textos claros que falam ali, podemos cravar, segundo as Escrituras, que arrependimento é dom de Deus. Tá bom? Elementos do arrependimento. Aqui são textos de Louis Berkhoff, tá bom? Distinguimos 3 elementos no arrependimento, tá? Eu achei necessário já começar alguma distinção, caracterizar o que é arrependimento desde agora, para que os irmãos comecem a se habituar. Distinguimos 3 elementos dentro do arrependimento. Então, quando você pensar na palavra arrependimento, você vai pensar em 3 características do arrependimento, tá? Primeiro, que é um elemento intelectual. Aí você pensa, nossa, semelhante a café. Sim, muito semelhante a café, que age também no intelecto do homem. Há uma mudança de conceito, um reconhecimento de que o pecado envolve culpa pessoal, contaminação e desamparo. Este elemento é designado na Escritura como conhecimento do pecado. Então, arrependimento vai te trazer conhecimento do seu estado, da sua culpabilidade, de quão pecador e de quão danoso é o pecado na sua vida. O arrependimento vai te trazer isso. Conhecimento do pecado. Se este não for acompanhado pelos elementos subsequentes, poderá manifestar-se como temor do castigo sem o ódio pelo pecado. E aqui que está uma grande diferença entre muitas pessoas que se dizem cristãos. Eles têm conhecimento do pecado, porém não têm ódio ao pecado. Não se apartam do pecado. Então, esse elemento isoladamente define arrependimento? Define? Somente com o conhecimento do pecado? Não. É um dos elementos. Vem os outros. 2. Um elemento emocional. Ah, mas a fé falou disso também? Falou. Muito semelhante. Há uma mudança de sentimento. O que eu falei aqui? Eu não, Louis Berkhoff, né? Sem ódio ao pecado. Então, claro que eu vou ter que ter, então, sentimentos quanto ao pecado. Um elemento emocional. Há uma mudança de sentimento que se manifesta em tristeza, por exemplo, pelo pecado. Contra um Deus santo e justo. Isso aqui é uma grande marca. Quando você peca, você sente tristeza? Você fica mal? É o que eu falo, irmãos. Se o Espírito Santo de Deus habita na sua vida, e ele é tão santo quanto Deus? Sim. Então quando você pecar, o que você vai fazer com ele? Entristecê-lo. Automaticamente, você que está selado com ele, um eleito, o que vai acontecer com você? Você vai ficar normal? Neutro? Você vai se entristecer também. Tá? Porque você sabe que aquela atitude, o pecado, ele fere drasticamente ao nosso Deus que é santo. Quando acompanhado pelo elemento subsequente, o volitivo, que é o próximo, é uma tristeza segundo Deus. Mas, tem um mas ali, se não for acompanhado por ele, será uma tristeza do mundo. Opa, então peraí. Apenas intelectual define arrependimento? Não. Então, a intelectual mais emocional define arrependimento? Também não.
Então é necessário agora um terceiro elemento, que é o volitivo. Tá? Aí eu vou começar a distinguir se a minha tristeza quanto ao pecado é uma tristeza segundo Deus, como está lá em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 9, verso 10 também, Mateus 27, verso 3, Lucas 18, verso 23. Ou se realmente é uma tristeza do mundo. Judas se arrependeu? Se arrependeu? Judas se arrependeu, irmãos? Ele teve um remorso, ou um arrependimento segundo o mundo, a tristeza do mundo. Ele não se arrependeu. O elemento volitivo. Há também um elemento volitivo que consiste numa mudança de propósito. Um abandono interior do pecado, numa disposição para a busca do perdão e purificação. Eu vou ler de novo porque isso é importante. Há também um elemento volitivo que consiste numa mudança de propósito. Cosmovisão muda, então? A pessoa muda. Ela enxerga as coisas diferente. E outra, ela está disposta a mudar aquele quadro. Então há um abandono, há uma mudança de propósito, um abandono interior do pecado e numa disposição para a busca do perdão e da purificação. É aí que a Bíblia vai falar: sem santidade ninguém verá a Deus. Tá? Sem santificação, perdão. É indicado na Escritura pela palavra metanoia. Atos 2,38 e Romanos 2,4. Então, arrependimento vai ser caracterizado, vai ser encontrado nas Escrituras com a palavra metanoia. Tá? Então, para definir arrependimento, você tem que lembrar desses três elementos. Tá bom? Salmo 51 ilustra isso claramente. Quem escreveu o Salmo 51, irmãos? Davi, quando? Quando ele pecou, caiu em pecado com Betseba. Vamos ver se Davi é um homem penitente, se dentro do que ele escreveu no Salmo 51, encontramos os três elementos: intelectual, emocional e volitivo. Vamos fazer esse exercício juntos? Vamos lá. As palavras do servo Davi: tem misericórdia de mim, ó Deus. Quem que pede misericórdia? Hã? O que é necessário para a pessoa falar: tem misericórdia de mim, verdadeiramente? Consciência, enxergar a sua culpa, ter um senso de si próprio de que ele está contaminado. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Como é que ele vai pedir para apagar alguma coisa sendo que ele não enxerga o que ele está? Lava-me, olha só, purifica-me. Lava-me de toda a minha culpa. Então ele tinha culpa nele? E purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo, olha lá, ele traz para a primeira pessoa. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas. Qual que é o motivador dele, então, em pedir por perdão para que Deus o purifique, Deus o lave? Porque o pecado está afetando quem? Ele? Deus. Isso aqui é muito importante. Porque muitas das vezes nós pedimos: Deus, me santifique. Porque a conduta que você está tendo está afetando você. A culpa está afetando a sua consciência. Então você quer se ver o quê? Livre desta culpa. Esta é a oração válida. O pecado, antes de ferir você, meu amado, fere a quem? Deus, contra ti. Só contra ti. Pequei e fiz o que tu reprovas. Esse é o pensamento que nós temos que ter quanto ao pecado.
De modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Daí ele prova que ele se vê então como não merecedor da graça de Deus. Se tu me condenar, vai ser bom isso, porque eu mereço a condenação. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, mais branco do que a neve serei. Fazei-me ouvir de novo júbilos e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. E olha o que ele pede aqui. Cria em mim um coração puro. Quando eu falo de coração, eu estou falando do quê? Do homem? Hã? Volição. É o elemento volitivo do homem. A sua volição é aonde te coloca em atitude, te coloca em movimento. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Identificou os 3 elementos? Na oração de Davi? Aí, irmãos. O que é o arrependimento genuíno? Tá? Pode falar. Só voltar só o... É interessante aqui no que Davi faz, onde o Senhor destacou ali, logo no primeiro destaque, que ele coloca primeiro assim, eu mesmo reconheço. Ou seja, o verdadeiro arrependimento sempre coloca você como culpado, não o outro. Como foi com Adão e Eva. Adão não sentiu arrependimento. Ele simplesmente jogou a culpa para Eva. E Eva coloca a culpa na serpente. Então, não há um arrependimento. O verdadeiro arrependimento sempre coloca você como transgressor da lei. E outro fator interessante é... Ele tem a consciência, e o verdadeiro arrependimento, ele nunca vai nos levar a pensar, poxa, eu preciso me arrepender porque eu vou para o inferno. Não, mas a sua consciência é, eu estou pecando contra aquele a quem eu amo. Aquele que eu amo, aquele que é santo, aquele que é verdadeiro. Então é muito mais relacional do que individual. Por isso que nós enxergamos os pactos. Nós ferimos a Deus com os nossos pactos. E essa questão de Adão e Eva é muito exemplificativo para nós. Exemplifica muito. Por quê? Quais as maiores brigas entre os casais? Eu falo por mim e para minha esposa. Ah, você faz isso. Aí vem a réplica, né? Ah, mas você também faz isso. E fica essa troca. Não fica esse chumbo trocado? Isso é falta, esse orgulho e falta de arrependimento. Tanto no homem quanto na mulher. E você já sabe onde que é a raiz dessa atitude. Quer aprender de arrependimento? Reflete nesse texto, irmão. Salmo 51. Ora a Deus desta forma aqui, ó. Claro que você precisa ter os sentimentos inerentes para poder fazer isso. Mas aqui está o modelo. Tá? Salmo 51. E para encerrar, queria fazer... O que eu falei para você, Rodrigo, hoje? Queria fazer 2 capítulos, né? Inocente. O sacramento da penitência da Igreja Católica Romana. Como que a Igreja Católica Romana enxerga arrependimento? E isso pode ser uma lição para você. Muitas pessoas estão na igreja e têm esse pensamento quanto a arrependimento. Ou seja, o catolicismo romano está impregnado em muitas pessoas, eles não sabem o que é arrependimento. Vamos ver? A Igreja de Roma exteriorizou inteiramente a ideia de arrependimento. Exteriorizou. O que significa isso? Vamos lá. Os elementos mais importantes do seu sacramento, se tornou um sacramento, tá? Da penitência são a contrição, a satisfação e a absolvição. Esse é o pensamento católico romano. Destes, a contrição é o único que pertence propriamente ao arrependimento, tá? Que é o sentimento. E mesmo deste, o romanista exclui toda tristeza pelos pecados inatos. Tá bom? E só retém a tristeza pelas transgressões pessoais, justamente o que o Felipe falou, e o que está no Salmo 51. Eu mesmo reconheço minhas transgressões contra ti. Só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. O pensamento romanista não vai nessa linha. Tá? Ele traz para o âmbito pessoal. Olha como é demoníaco, irmãos. Olha como é demoníaco.
Tá? Se às vezes você pensa e não sabe a gravidade disso. E só retém a tristeza pelas transgressões pessoais. Esta é a convicção mental de que o pecado merece punição. Por que vocês acham que eles acreditam em purgatório? De onde que veio a ideia de purgatório? Eles. Um período que você vai ficar fazendo o que lá no purgatório? Pagando pelos seus pecados. Até você receber uma ajuda divina para você sair do purgatório. Por que eles pensam isso? Porque eles acham, irmãos, que o pecado merece uma punição, mas no âmbito pessoal. Nós já acreditamos em quem? Em que Cristo foi punido em nosso lugar. E em Cristo nós somos salvos. Esta é a convicção mental que o pecado merece punição, mas não inclui a confiança em Deus e o propósito de abandonar o pecado. É o medo do inferno. A confissão na Igreja Católica Romana é confissão ao sacerdote, que absolve o confessante. Quem foi católico aqui já? Quantas vezes você entrou nessa linha lá? Para confessar seu pecado? Né? Aí semana que vem você tinha que ir lá. E o que o padre orava? Geralmente ele te dava uns castigos. Não sei se você lembra. Né? Não sei quantas Ave Marias tinha que rezar, não sei. Tinha o ato de penitência. Porque eles pensam que o pecado precisa ser punido. Para que haja a absolvição. E como? Uma penitência pessoal. Como que Martinho Lutero, o que ele estava fazendo quando ele ouviu aquela voz lá de Romanos 16, isso, Romanos 1, 16 e 17. Que o justo viverá pela fé. O que ele estava fazendo? Como? De joelho, pagando. Por que os outros vão lá na Aparecida do Norte lá e faz aqueles... Sobe de joelho também lá. Estão entendendo, irmãos? Olha só. É o medo do inferno. A Igreja Católica Romana é a confissão a sacerdotes, que absolve o confessante. Não declarativa, mas judicialmente. Além disso, a satisfação consiste na prática da penitência pelo pecador. Isto é, suportando ele alguma coisa dolorosa ou realizando alguma tarefa difícil ou desagradável. A ideia central é que tais práticas externas constituem realmente uma satisfação pelo pecado. E assim você é absolvido. Aí eu pergunto para você, onde está Cristo nisso aqui? Cadê Jesus aí? Hã? Por que vocês acham que eles acreditam que ceia salva? Participar da ceia salva. Se você não for lá crismado, você não vai para o céu. Não vai para o céu. Então a ceia salva, o batismo salva, os atos de penitência para satisfazer o pecado. Heresia pura. Pura. Tá? Aí vem um ponto que eu quero instruir os irmãos. Ceia do Senhor. Tendo em vista o que foi apresentado do arrependimento, e você como um salvo, você não pode parar. Tá aqui, vamos fazer mais um slide. Você não pode parar apenas na culpa. Porque o arrependimento é uma conversão a quem? A quem? A Deus. Em Cristo. Então, se eu me sinto indigno na hora da ceia, e você é um penitente arrependido, você vai parar no campo da culpa? Você tem que pedir perdão. Você tem que crer que em Cristo você é perdoado. E que em Cristo você é aperfeiçoado. Então, amados, nós temos que tomar cuidado com esses atos de penitência que nós colocamos sobre as nossas próprias vidas. Claro que eu estou falando de um cristão que está realmente em comunhão com a igreja. Estou falando de um cristão, estou falando de um crente. Muitas pessoas param e ficam nessa culpa, se martirizando. O peso do pecado acaba com a pessoa e você esquece de que você tem um Redentor. O arrependimento é conversão a Deus. Ou seja, a fonte de toda misericórdia, de todo perdão está nele. E se você é arrependido, então você tem o Espírito Santo. Isso significa que Ele te ama. Isso significa que Ele está cuidando de você. Então nós não podemos parar no campo da culpa. E o último slide aqui, amados.
conceito bíblico de arrependimento, contra esse conceito externo do arrependimento, que é o conceito de quem? Católicos romanos. A ideia escriturística deve ser defendida. De acordo com a escritura, o arrependimento é um ato totalmente interno, não externo. É interno no indivíduo. E não deve ser confundido com a mudança da vida que dele procede. A confissão do pecado e a reparação dos males praticados são frutos do arrependimento. Mas não é o arrependimento em si, porque o arrependimento é algo interno. Tá bom? Vai ocasionar nos frutos? Vai. Mas arrependimento é uma coisa. Fruto do arrependimento é outra. Tá? O arrependimento é somente uma condição negativa e não um meio positivo de salvação, irmãos. Ficou claro isso? Embora sendo o dever do atual pecador, não vale para as exigências da lei quanto às transgressões passadas. E tudo que você fez no passado. Então, no pensamento católico romano, no âmbito da culpa, eu tenho que pensar em tudo que eu fiz. Em todos os meus pecados. E eu tenho que adquirir meios para pagar essa culpa aí, meu amigo. Senão como é que vai ficar? Claro que isso pensando externamente, né? Quanto ao pecado. Além disso, o arrependimento jamais existe, senão em conjunção, ou seja, unido com a fé. Ao passo que, por outro lado, onde quer que haja fé verdadeira, há também arrependimento verdadeiro. Bom? Ambos são apenas diferentes aspectos do mesmo movimento. Movimento de abandono do pecado, olha lá, em direção a quem? A Deus. Uma coisa que eu instruo a igreja, eu digo isso por quê? Porque a nossa igreja, e a Bíblia faz isso, né? Ela acentua a questão do pecado no homem, correto? Existem muitas exortações na Bíblia. Ou seja, isso vai despertar em nós o quê? Culpa. Um senso de necessidade. Porém, se você não conseguir trabalhar esse senso de necessidade, se você não conseguir trabalhar essa culpa, você vai ficar doido. Você não vai conseguir viver. A fé genuína vai te lançar em Cristo, aonde toda essa culpa, toda essa bagagem é colocada nele, e você crê que ele te justifica. E isso acabou. É isso que nós temos que entender. O arrependimento nos direciona a ele, irmãos. Ao caminho que reconecta a Deus. Quem é o caminho que reconecta a Deus? Conversão a Deus, então, é uma conversão pelo caminho de Cristo, pelo meio de Cristo. E o que eu vejo é muitas pessoas parando no âmbito da culpa. Isso não é arrependimento. O arrependimento te coloca em confiança plena de que você tem um Redentor e de que Ele te justifica. Isso é fé em Cristo. E fala também sobre homens que caem, né? E aí vai falar sobre Davi e Pedro, grandes homens de fé. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Davi, como vimos no Salmo 51, pecou no ato do adultério e matou o esposo de Betseba. Então, eram homens de Deus? Dois grandes homens e amigos de Deus são registrados na palavra como grandes pecadores. Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu adultério e assassinou o marido da mulher. Pedro negou conhecer seu mestre 3 vezes. São histórias trágicas e tristes que nos despertam a atenção. Mas a confissão nos lembra que no pacto da graça há sempre a provisão para o perdão dos pecados. Tanto Davi quanto Pedro eram verdadeiros crentes. Eles caíram e foram restaurados para o arrependimento. Davi escreveu o Salmo 51. No caso de Pedro, o Senhor previu seu certo arrependimento quando lhe contou sobre sua queda. O Senhor Jesus disse a Pedro que ele orou por ele e usa isso como base da restauração de Pedro, né? Quando Satanás quis peneirá-los. Eu já mostrei esse texto para os irmãos. E Pedro foi restaurado pessoalmente, lá em João 21, verso 15 a 19.
fazendo confessar seu amor por seu Senhor 3 vezes. Quantas vezes Pedro negou? Jesus fez ele confessar seu amor por ele 3 vezes. Esses exemplos devem ser uma lição para nós. Isso é arrependimento. É te trazer de volta para Deus. A confiança em Deus. Porque a fé está acompanhando ali o arrependimento. Amém?